Bem-vindos à aula de abordagem e avaliação do doente. Nesta aula iremos falar e abordar a avaliação primária do doente, ou seja, aquilo que corresponde à avaliação inicial e passo seguinte. O objetivo desta aula, então, é descrever a importância da abordagem e avaliação do doente, portanto, em contexto pré-hospitalar, os critérios de abordagem, ou seja, quais são os passos a executar em cada um e o que se fazer em cada um deles, portanto, definir estes critérios e os procedimentos a adotar, definir os critérios de gravidade com base nos resultados obtidos e, logicamente, definir também as prioridades daquilo que deve-se fazer em primeiro lugar ou em segundo lugar, mediante a condição clínica do doente. A abordagem primária tem então este objetivo. O primário é precisamente isto a dizer, portanto, identificar as situações que matam, ou seja, as situações que comprometem a vida do doente no seu imediato. Detectar as alterações morfológico-funcionais e lesões que possam existir e caracterizar os sinais vitais em conjunto com uma recolha da informação clínica para depois fazer-se o quadro clínico do doente. Na abordagem da vítima devemos ter sempre presente estes princípios. A segurança. A segurança é sempre a primeira ação a adotar e é verificar se existem primeiro condições para abordar o doente. Isto é fundamental, condições para a vítima, ou seja, segurança para a vítima, segurança para nós e segurança para os outros. Não esquecer isto. É lícito que se aquele local permitir a abordagem ao doente, mas não permite uma abordagem em segurança, retirar aquela vítima para um local seguro e então aí dar continuidade ao procedimento. Certifiquem-se que os meios que têm são disponíveis e se são adequados. Portanto, isto é feito sempre precocemente pela própria equipa. Portanto, têm que possuir os equipamentos necessários para permitir uma abordagem cuidada, segura e executar os procedimentos que são fundamentais para a sua sobrevivência. Adaptar as medidas de precaução universal para evitar o risco de contaminação. Tem que partir do princípio que todos os doentes podem infectar alguém. Daí que o uso de luva, máscara, proteção respiratória, ocular, aquilo que for necessário mediante a nossa abordagem. Todas as vítimas são para ser avaliadas, uma vez que há a avaliação que permite identificar a situação clínica e as necessidades da ação. Portanto, sem a avaliação não é possível fazer de uma forma organizada e definir com cuidado, com critérios, os procedimentos a adotar ou os passos a executar. A equipa é determinante. Portanto, uma equipa tem que ter um líder. Portanto, este líder é o que vai orientar a equipa sobre aquilo que necessita. Neste caso, ele vai coordenar a equipa, vai delegar as tarefas e vai reunir as informações todas que a equipa obter. A equipa executa as tarefas que o chefe lhes determinar, informa o chefe dos resultados, de forma a ele poder organizar essa informação e definir a ação imediata e os procedimentos a adotar. A forma como abordamos o doente, vamos utilizar a metodologia ABCDE, não tem que ser um elemento só a fazer toda a abordagem. Portanto, o chefe de equipa pode, por exemplo, assegurar a parte da cabeça, um elemento assegura a parte respiratória, outro elemento em simultâneo até pode assegurar a parte circulatória. Portanto, o que é importante é que a metodologia seja cumprida e a informação recolhida seja depois orientada pelo chefe e as ações assim definidas por ele. A abordagem da vítima então divide-se em a avaliação inicial, consigo na observação do local e da própria vítima sem me aproximar dela ainda, portanto na sua aproximação, digamos assim. A abordagem primária, que é aquilo que vamos falar agora, e depois posteriormente a abordagem secundária. A avaliação inicial então tem dois pilares fundamentais, que é o próprio local e a própria vítima. Em relação ao local, ele permite-me, olhando para o local, permite-me identificar potenciais perigos e daí avaliar as condições de segurança que temos e, logicamente, se me permite ou não abordar aquele doente. Em relação à vítima, o número de vítimas, se for mais do que uma, onde é que elas estão, a sua posição, o seu estado clínico, ou seja, eu consigo ter logo a percepção se responde, se não responde e, logicamente, o que é que eu devo fazer no imediato. Independentemente disto, depois assim conseguir abordar o doente, então vamos abordar o doente seguindo a metodologia ABCDE, sendo que em trauma teremos de ter aqui uma pequena alteração. Qualquer alteração identificada que se justifique deve-se de imediato fazer o procedimento adequado de forma a evitar que o processo se agrave.
Ou seja, se eu tenho uma situação de compromisso da via aérea, a primeira coisa a fazer é proteger a via aérea, tratar desta prioridade da via aérea, porque sem uma via aérea eficaz não há uma respiração eficaz, e sem uma respiração eficaz não há um estado circulatório eficaz, e assim sucessivamente. Se eu olhar para este cenário, eu consigo logo ter a percepção que tenho um doente consciente, está agarrado a uma perna, vejo vários objetos no chão, vejo um escadote caído, aparentemente deu uma queda, temos uma lesão possivelmente no membro inferior, aparentemente não tenho aqui nenhuma situação grave, mas vou ter que abordar o doente e vou ter que avaliar. Eu tenho logo a percepção para onde é que devo começar. Se eu olhar para este cenário, eu vejo que é um acidente de viação, é um capotamento, e consigo ter a percepção logo do cenário, e vejo que não vejo vítimas. Portanto, as vítimas deste veículo ou saíram pelos seus meios ou foram retiradas pelos pelares. Portanto, vamos ter que saber onde é que elas estão e como é que elas estão. Se eu olhar para este cenário, tenho aqui, vejo uma cadeira de rodas, vejo uma bengala, possivelmente alguém que tem mobilidade reduzida, que está agarrado à cabeça, portanto, possivelmente pode ter sido uma situação de trauma, pode ter sido uma situação doente, sei que o doente está consciente, portanto eu consigo logo por aqui definir qual é a minha ação imediata. Assim, a abordagem da vítima pode diferir em alguns pormenores se é trauma, doença ou outra situação, como é o caso das intoxicações, mas a metodologia de abordagem é sempre a ABCDE. O que é que o ABCDE então quer dizer? O que é que ele define? Define prioridades. E vejam que a primeira prioridade é a mesma a manutenção da via aérea, depois a parte respiratória, a parte da ventilação, a parte da circulação, a avaliação neurológica e, por fim, o exame físico. Portanto, verificar se temos ou não temos algumas lesões ou alterações que sejam identificáveis. Portanto, a avaliação primária é qualitativa, esta abordagem inicial é qualitativa, e a primeira coisa que eu faço quando eu olho para o doente, aparentemente até pode-me parecer que está inconsciente, é verificar o seu estado de consciência. Portanto, se ele está consciente, está a olhar para mim, se fala, se não fala, portanto, é logo a nossa primeira ação, se o doente está ou não está consciente. Como eu disse, esteja consciente ou inconsciente, a metodologia de abordagem vai seguir os mesmos princípios. Sendo que, num doente consciente, logicamente, eu consigo ter logo a percepção, é um doente que respira, tem a sua via aérea garantida ou não, depende se há ruído respiratório ou não, do ponto de vista circulatório, há circulação porque ele está consciente, num doente inconsciente já não posso ter essa certeza. Portanto, não esquecer que na abordagem do doente, independentemente da situação que for, a segurança é determinante. As hemorragias é aquela alteração que vamos ter em particular, principalmente nas situações de trauma, em que a hemorragia é a principal causa de morte em trauma e estamos a falar de hemorragia grave. Daí que aquilo que é recomendado é que se existe uma hemorragia grave, a primeira coisa a fazer é o controle dessa hemorragia e depois seguimos a abordagem. Lá está, se temos uma equipa, isto pode ser logo feito no imediato, enquanto outros seguem com a abordagem, portanto, como eu disse há bocado, não tem que ser um a fazer tudo, o chefe de equipa é que tem que liderar e definir quais são as tarefas que cada um deve fazer, devendo este assumir-se sempre a tarefa mais importante. Se a vítima se apresentar inconsciente, é preciso confirmar. Portanto, independentemente disso, vamos confirmar. E então, para confirmar, o que é que fazemos? Vamos sujeitar a vítima a estímulos, vamos estimular a vítima. Vamos chamar por ela, portanto, em primeiro lugar, está-me a ouvir, ou se sei o nome, qual é o nome dela, e tocar na vítima. Tocar, batendo suavemente nos ombros, de forma a ver se há uma resposta. Portanto, isto é o que eu faço logo no imediato. Se a vítima se mantiver inconsciente, é fundamental fazer logo a abertura da via aérea. E a seguir à abertura da via aérea, vamos ver se respira ou não. Portanto, a abertura da via aérea vai sofrer alterações se é trauma ou se é doença, portanto, em doença, extensão da cabeça, em trauma, elevação da mandíbula, e de imediato ver como é que respira. Este verificar como é que respira não se deve demorar mais que 10 segundos. Portanto, e se respira, ok, esta é uma respiração eficaz ou não é eficaz, se há ruído respiratório que me indique níveis de obstrução ou não, e se há movimento do tórax. Se o tórax se mexe, a sua amplitude é boa, ou se é muito superficial ou ausente, o que é que eu tenho aqui? Portanto, é preciso compreender e não esquecer isto. Se o doente não respira, ou se a sua respiração não é eficaz, o que é uma respiração não eficaz? O movimento torácico não é regular, o doente mantém-se cianótico, portanto, não há nada que me diga que aquela circulação é eficaz, deve-se assumir isto como um doente em paragem cardiorrespiratória. Então, o que é que há a fazer de imediato? Pedir apoio diferenciado e iniciar o protocolo de reanimação cardiorrespiratória. Não esquecer isto possível. Nesta abordagem da respiração, volto a ressalvar, não demorar mais que 10 segundos. É até 10 segundos
o tempo que vocês têm para decidir em cada um dos passos. Se o doente respira, ok, seja consciente ou inconsciente, apesar de um doente consciente, ok, tenho uma via aérea, é preciso perceber se há ruídos respiratórios ou não. Os ruídos, aqueles que são mais audíveis nesta abordagem inicial, será o estridor, que é uma espécie de chiar que me indica edema da laringe, os sibilos, que é uma pieira, que as pessoas às vezes dizem tipo gatinhos, uma respiração tipo gatinhos, que me indica um broncoespasmo, que é uma constrição do brônquio, e os fervores, que parece uma panela de água a ferver, que me indica o encharcamento dos alvéolos. Pode haver outro tipo de ruídos, como o gorgojar, que me indicam secreções na via aérea. Logicamente, existindo estes ruídos, eu tenho uma situação potencialmente grave, enquanto o gorgojar eu resolvo com a aspiração, o estridor, os sibilos e os fervores já são situações patológicas que têm que ser com ações necessárias, e lá está, e voltamos àquilo que eu disse anteriormente, se é uma situação potencialmente grave, deve-se fazer logo de imediato o pedido de apoio diferenciado. Portanto, se principalmente em trauma vamos por o tórax, a minha primeira coisa é olhar para o tórax e perceber como é que ele se mexe ou não mexe, foi isso que vimos anteriormente, mas neste caso ele respira, portanto, eu quero saber é como é que este tórax agora expande. Que outros sinais é que existem? Por exemplo, cianose. O que é a cianose? A cianose resulta da hipóxia. A hipóxia é nada mais que a diminuição do teor de oxigênio no sangue, em que, havendo uma diminuição do teor de oxigênio no sangue, há uma subida do CO2 e a pele vai se tornar mais azulada. Este sinal vai ser mais evidente inicialmente nos lábios, lobos de orelhas e na extremidade dos dedos, e depois começará a centralizar-se mais, sendo que, nesse caso, uma situação central é muito grave. Outros indicadores na expansão torácica são o ruído respiratório, que já vimos anteriormente, mas agora estamos a falar do esforço respiratório. Se há ou não há esforço respiratório associado ao ruído respiratório. Por exemplo, a tiragem. O que é isto, a tiragem? A tiragem é a retração da musculatura intercostal, em que, quando o doente inspira, faz esforço para inspirar, há uma pressão negativa dentro do pulmão e há uma retração dos músculos intercostais. E vamos ver o rubor das costelas, podendo também se observar ao nível do epigastro, ou seja, uma retração do abdômen e supraclavicular junto ao pescoço desses tecidos moles. Portanto, é sempre um indicador de esforço respiratório. A expansão torácica, como é que se processa? A sua simetria, o que é isto? O tórax expande igualmente, é o hemitórax direito com o hemitórax esquerdo. Quando nós temos um tórax a expandir mais do que o outro, algo da normal se passa, como por exemplo pode ser um indicador de pneumotórax hipertensivo. O engurgitamento jugular, que resulta da distensão das veias jugulares, pode-se dizer engurgitamento jugular, regurgitamento ou distensão jugular, e este resulta do aumento da pressão nas veias jugulares. E isto resulta de quê? De um aumento da pressão na veia cava superior, que pode ter duas origens. Ou respiratória, portanto, em que há um aumento da pressão intratorácica e há uma compressão da veia cava superior, e isto leva a que o retorno venoso seja menor e há um aumento da pressão dentro das veias, ou cardíaca, por exemplo, o coração não tem uma insuficiência cardíaca e que não consegue bombear a quantidade de sangue suficiente e há um acumular de pressão no sistema venoso, principalmente, e vai-se notar na veia cava, que depois vai dar este aumento de pressão nas jugulares. Portanto, pode ter estas duas origens. O desvio da traqueia, que é o indicador de pneumotórax hipertensivo grave, que é o que acontece, nós temos a traqueia perfeitamente alinhada e ela vai desviar para o lado oposto onde é a lesão. Portanto, é um indicador muito grave. O enfisema subcutâneo é ar na pele, em que a pele fica, quando palpamos, tipo um balão e vamos sentir vários altinhos, portanto, e que resulta desse ar na pele e que chama-se enfisema subcutâneo. Principalmente em trauma, não esquecer, olhar para o tórax e procurar feridas, marcas, sinais de fratura, perfurações, etc., que possam encontrar. Logicamente que a existência deste tipo de alterações é um indicador de gravidade e, como tal, deve ser pedido apoio diferenciado no imediato, caso exista. Se olharmos para este jovem, verificamos então que nós temos uma situação de dificuldade respiratória em que temos retração costal, quer aquela da parede torácica, quer abdominal e, possivelmente, supraclavicular. Portanto, é um doente que tem dificuldade em respirar e precisa de apoio imediato. Nestes casos, apresentando cianose e por aí fora, deve-se logo posicionar o doente e a pior posição que podemos fazer para um doente que tem dificuldade respiratória é colocá-lo em decúbito dorsal. Portanto, devemos fazê-lo, mas elevando o tronco, ou seja, colocar o doente numa posição de semi-sentado e fazer a administração de oxigênio logo no imediato. Logicamente que a abordagem primária, que é a abordagem inicial, que é aquela que estamos a falar, ela é qualitativa. Nós não precisamos ter valores de SpO2 para decidir.
o doente apresenta dificuldade respiratória, apresenta cianose, isto é um indicador logo para a administração precoce de oxigênio. Depois, na avaliação secundária, quando tivermos os valores exatos, então podemos corrigir a ação que adotamos. Tenham atenção, se não houver resultados positivos para o doente e se as situações se mantiverem, ou se tenderem a agravar, não esquecer de pedir apoio diferenciado no imediato. Do ponto de vista circulatório, logicamente que a primeira ação é palpar pulso. A primeira de todas foi verificar as hemorragias ensanguinantes, mas isso foi logo na nossa primeira abordagem, principalmente em trauma. Eu aqui quero saber se tenho pulso. E basicamente eu passo pelo periférico, neste caso o pulso radial, e é uma avaliação qualitativa. Eu só quero saber se ele existe ou não, ou seja, se sinto pulso ou não. E se sinto, como é que é este pulso? Chama a atenção que a ausência de pulso, neste passo, não é indicador de paragem cardiorrespiratória. O indicador de paragem cardiorrespiratória é a ausência de respiração ou de respiração eficaz. Esse é que é o primeiro indicador. Portanto, a existência ou não de pulso é uma avaliação qualitativa e segue do princípio da abordagem, quer dizer que só o vou fazer se o nosso doente respirar. Portanto, se o doente não respirar, de imediato deve-se passar para o protocolo de reanimação. Portanto, neste caso, o nosso doente respira. Agora, como é que é o seu pulso? Eu sinto ou não sinto pulso? É rápido, lento? É um pulso paradoxal, ou seja, tenho um valor de um lado, outro valor do outro, ora está muito rápido, ora está muito lento. Ou seja, pode ser também regular ou irregular. O seu intervalo entre batimentos é todo simétrico ou não. Portanto, é aquilo que vai me indicar. Outro dado que eu vou ter no C é o estado da pele. Cor, umidade e temperatura da pele. Uma pele pálida indica má perfusão. Okay? Cianótica e suada é um indicador precoce de choque e, logicamente, vou associar aos pulsos, que poderão ser rápidos, finos, difíceis de palpar, portanto, são indicadores precoces de choque. E, logicamente, se estas alterações estão presentes desta forma, devemos de imediato pedir apoio diferenciado e, em simultâneo, ok, vamos posicionar o doente, vamos fazer o controle da temperatura, é fundamental manter o doente quente e adotar as medidas de controle do choque, que iremos depois falar na aula correspondente. Continuando então na parte circulatória, é importante fazer uma palpação do abdômen, principalmente se o doente está queixoso do abdômen, mas muitas vezes esta dor abdominal só surge à palpação, e que pode indicar uma hemorragia interna. Portanto, daí que, sendo uma hemorragia interna, é um compromisso sério da parte circulatória, daí que requer na abordagem inicial este cuidado. Palpação à dor, portanto, se há dor ou não à palpação, e se temos rigidez ou não à palpação. Também, se for trauma, devemos fazer uma palpação da pelvis, principalmente procurar saber se ela tem a sua forma natural, se é estável, se é instável, uma vez que uma fratura da pelvis leva a perdas hemorrágicas muito elevadas, com hemorragias internas severas e que pode levar rapidamente à morte do doente. E, se necessário, então, e lá está, se existirem estas alterações, fazer o pedido de apoio diferenciado. Portanto, o nosso ABC, que corresponde à via aérea, à parte circulatória, à parte respiratória, à parte circulatória, permite-nos então identificar as situações que comprometem no imediato a vida do doente e também definir logo no imediato se eu tenho um doente crítico, um doente urgente ou um doente sem gravidade. Portanto, ou seja, qual é o timing que eu tenho de abordagem deste doente e, logicamente, se eu tenho um doente crítico ou urgente, devo pedir apoio diferenciado. Seguindo então a avaliação, porque ela não termina no C, vamos fazer a avaliação neurológica. Para esse efeito vamos usar a primeira escala, que é a escala AVDS, que é a escala simples de avaliação neurológica, mas partindo do princípio, até porque já parte da informação já temos, que é o nosso doente está consciente ou inconsciente. Se o nosso doente está consciente, está em alerta, se está inconsciente, vamos ter que seguir a escala. Ok? Portanto, o AVDS, portanto, corresponde a quatro pesquisas que temos que se fazer do ponto de vista neurológico. A primeira questão que eu falei foi: o doente está consciente, está alerta, portanto, é a primeira coisa que quero saber. Se ele está inconsciente, então, se vou ter ou não ter resposta à voz, chamando por ele, se eu tenho ou não tenho resposta à dor, ou se não tenho qualquer resposta. Ela é seletiva, o que quer dizer que o facto de eu ver que o doente está alerta, em termos do ponto de vista da escala, já não se faz as restantes. Portanto, vamos seguindo os passos conforme se a anterior é ausente. Também é possível aqui obter informações para a escala avançada de avaliação neurológica, que é o caso do Glasgow. Portanto, do ponto de vista do alerta, o doente está consciente, mas não chega. É preciso saber se ele está orientado ou desorientado no tempo e no espaço, e se o seu discurso é coerente, ou seja, se sabe onde está, se responde às perguntas de forma eficaz,
que tipo de discurso é que eu tenho. Se o doente consegue falar, ok, se é compreensível o que ele diz ou não. Não é se o doente fala numa língua estrangeira, é se aquilo que ele expressa é compreensível ou não. Se o doente não tiver, ou seja, não está consciente, então vou chamar pelo doente. Qual foi a resposta que eu obtive quando chamei pelo doente? Recuperou consciência, então eu vou registar que este doente em V, porque recuperou ou respondeu a estímulos quando eu chamei por ele, ou recuperou consciência quando eu chamei por ele. Eu tenho que registrar isto à minha abordagem inicial, ele estava em V, agora está em A, porque entretanto recuperou a consciência. Pode ser respostas tão simples como a abertura dos olhos ou o estímulo motor. Se for ausente esta resposta, então vamos induzir alguma dor ao doente, normalmente picando o doente, e vamos procurar saber que tipo de resposta é que obtive, por exemplo, sobre a abertura dos olhos, se foi lá com a mão ao sítio onde eu provoquei dor, posso ter beliscado, por exemplo, no tórax, se ele vai lá com a mão, se faz o processo contrário, ou seja, em vez de ir lá com a mão, afasta as mãos da dor, portanto, que tipo de resposta é que obtenho? Se não tem qualquer resposta, é um doente sem resposta, portanto, vai ser classificado em S. Portanto, mas pode apresentar movimentos da flexão normal, a distensão anormal ou até convulsões, portanto, e isto tem que ser registado, portanto, ou seja, o facto de eu registrar o doente em S, ou seja, sem resposta a estímulos, não quer dizer que não tenha alterações passíveis do seu registro. Seguindo então na avaliação neurológica, a avaliação pupilar pode ser feita nesta fase ou pode ser feita mais à frente. Portanto, não é determinante que seja feita logo na abordagem inicial, mas podemos fazê-lo. E consiste em quê? Consiste em verificar o tamanho, simetria e reação à luz. Portanto, fazendo o quê? Incidir sobre a pupila com luz e, sendo a pupila um diafragma, ele quando recebe luz vai contrair, quando não recebe luz vai dilatar. E por isso percebemos o seu movimento. Assim podemos ter uma pupila contraída, ou seja, uma pupila muito pequenina, em que resulta, como está o próprio nome dizer, contraída. Esta pupila também podemos chamar de miose, portanto é um doente em miose. Temos uma pupila diferente, aquilo que é uma pupila assimétrica, quer dizer que um dos lados está de uma maneira, o outro lado está de outra, e aqui é fundamental indicar qual é o olho que tem alteração. Portanto, neste caso, nós olhamos para o doente, temos o olho direito dilatado e o olho esquerdo contraído. Portanto, eu tenho uma anisocória, é assim que se define. Isocória quer dizer igual, não é? Portanto, anisocória quer dizer diferente. Neste caso, eu tenho que dizer, ok, o olho direito está assim, o olho esquerdo está de outra forma. Portanto, indicar sempre onde é que é a alteração. Por fim, se ela é hemidríase, ou seja, se é dilatada, ou seja, se eu olho para o doente e vejo que as pupilas estão todas dilatadas, mesmo sem reação à luz. Vou fazer incidir a reação à luz aqui e perceber se ela reage ou não reage à luz, pode não reagir, ou seja, teoricamente, quando eu faço incidência de luz, a pupila deve contrair. Portanto, neste caso, dizemos que é uma hemidríase, e que se não houver movimento à luz, dizemos que é uma hemidríase fixa. Okay? Normalmente é um indicador de situação grave ao nível neurológico, portanto, porque é trauma, que é por outra situação qualquer. Por fim, então, vamos fazer um exame físico. Em trauma, a exposição é determinante, não esquecer isto. Só se deve expor o necessário, se for trauma. Para quê? Para não fazermos um arrefecimento anormal do corpo da vítima. Se a roupa está molhada, esta deve ser removida o mais cedo possível. A exposição total dos doentes só deve ser feita em ambiente controlado, ou seja, dentro da ambulância. Em caso de doença, devemos só expor aquilo que necessitamos para observar, não precisamos fazer uma observação total do corpo, vamos mais direcionar àquilo que é o exame que eu preciso fazer ao doente. Portanto, isto vai dar origem ao exame físico. O exame físico, portanto, vai diferir um pouco de trauma para não trauma. Portanto, em trauma, vamos seguir uma metodologia de cabeça para os pés, ou seja, de cabeça para as extremidades. Nas situações de doença, iremos direcionar mais às queixas ou ao quadro clínico que eu tenho à minha frente. Os dados obtidos no exame físico também vão complementar o exame neurológico. Por exemplo, a existência de déficits de motores sensitivos que nós venhamos a encontrar. Portanto, em trauma, vamos seguir uma organização da cabeça para as extremidades, em que vamos manter a estabilidade da cabeça devido ao risco de lesão cervical e vamos procurar o quê? Se há lesões, se há alterações da forma das estruturas do corpo,
Por exemplo, hematomas, edemas, equimoses, deformações, feridas, etc. O que é que pode haver ali? Alterações da sensibilidade, tocando na zona, induzindo dor na zona, se for preciso, e identificar se há paresias ou diminuições da sensibilidade ou mesmo perda dessa sensibilidade. Alterações da mobilidade, a mesma coisa, se temos descoordenação, se temos diminuição só da mobilidade ou se temos perda dessa mobilidade. E por fim, pesquisar na extremidade do membro o estado circulatório do mesmo. Portanto, se temos pulso ou não temos pulso na extremidade e, logicamente, como é que são esses pulsos. No não-trauma, apesar de não haver lesão traumática, tanto que me orienta, por exemplo, como no caso do exame anterior, eu aqui vou começar pela principal queixa, tentar caracterizar essa queixa, mas depois vou seguir basicamente os mesmos princípios, não tendo que haver aqui obrigatoriamente uma ordem de cabeça para as extremidades. Portanto, mas uma situação não trauma, ou seja, uma situação patológica, pode levar a um conjunto de alterações e que me permitem identificar. Como eu disse, as alterações da mobilidade e da sensibilidade vão complementar o exame neurológico e aqui podemos ter várias, como apareceu ali. Por exemplo, eu posso ter uma hemiparesia ou uma hemiplegia, neste caso estamos a falar de uma alteração da sensibilidade ou da mobilidade ou de ambos no mesmo lado do corpo, que normalmente na face é oposta ao lado do corpo atingido. Portanto, se tiver hemiparesia direita, poderá ter alterações da face à esquerda. Podemos ter uma monoparesia, uma monoplegia, que é só um membro atingido, seja ele superior ou inferior, ou termos o termo, por exemplo, paraplegia, que é os membros inferiores, ou tetraplegia, que é o indivíduo que não consegue ter mobilidade abaixo do pescoço, por exemplo. Portanto, estes termos vão ajudar a orientar que tipo de alterações, do ponto de vista, neste caso, mais neurológico, temos no nosso dedo. Em resumo, antes de abordar uma vítima, antes de pensar em fazer seja o que for, assegurem as condições de segurança para vocês próprios, para a vítima e para os outros. É fundamental. Este é o primeiro passo de todos. Tenham o material necessário e preparado. A abordagem inicia-se pela observação do local e da vítima. Procurem saber o estado de consciência, é a nossa primeira ação. Se inconsciente não chega, é preciso verificar se realmente está ou não está e se reage ou não aos estímulos. Se consciente, se está orientado no tempo e no espaço. Se inconsciente, corrijam e protejam via aérea e vão verificar de imediato se o doente respira ou não. Se o doente não respira, lembrem-se que seguir para o protocolo de reanimação cardiorrespiratória. Se o doente respira, ok, como é que ele respira, que qualidade é que tem esta respiração, como é que é o processo. Avalie a qualidade então do processo respiratório em relação à sua expansão, à simetria do tórax, se há ou não esforço respiratório, se há ou não lesões do tórax, portanto, o que é que eu tenho aqui? Do ponto de vista circulatório, a palpação de pulso periférico é logo o primeiro passo e ter atenção ao estado de cor, umidade e temperatura da pele, que também pode indicar situações de compromisso circulatório. Portanto, efetue uma avaliação neurológica inicialmente usando a escala AVDS, posteriormente depois iremos utilizar o tipo de avaliação mais rigorosa. Execute o exame físico sumário antes de remover a vítima, principalmente em trauma. Porquê? Porque o exame físico é que vai permitir identificar se posso ou não posso mexer naquela vítima, de que forma é que vou mexer, como é que eu vou remover, que lesões é que eu tenho que ponderar na extração do doente. Se existir algum compromisso em A, B ou C sem resolução, de imediato solicitar apoio diferenciado. Porque é a vida do doente que está em jogo. Obrigado pela vossa atenção, até à próxima aula.